Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Boa noite, amados. Com temor e tremor que a gente chega aqui. Primeiro pela responsabilidade de pregar a igreja, mas segundo pelo tema da mensagem. O tema da mensagem eu acho que é bem importante e eu espero que Deus me abençoe a transmitir de maneira clara para os irmãos aquilo que Deus já falou no meu coração a respeito disso. Eu confesso que eu não sou um cara muito organizado, né? Eu já falei isso no primeiro culto e falo isso sempre, eu não sou muito organizado no meu estudo, no meu sermão. Eu sou um cara que eu boto um monte de seta, eu começo a escrever, aí volta a primeira página, volta para a terceira, aí eu às vezes me perco, né? Me perco no meio do que eu quero falar. Eu até disse no dia que o pastor Vargas pregou que eu gostaria de ser que nem ele. Ele é, cara, didático, eu acho lindo isso, né? Ele prepara os slides. Cara, você aprende tudo com o pastor Vargas. E eu espero que os irmãos tenham misericórdia, que eu não sou assim, né? Estou longe disso. Mas, para que eu não me perca, né, ou eu não faça com que vocês se percam, o que é pior, eu queria já dar o esboço do sermão. Já queria começar dizendo o esboço do sermão, porque se eu pular alguma coisa, se eu voltar, se eu me enrolar, vocês já... Alguma coisa de bom vocês já vão levar hoje, né, que é o esboço do sermão. Então, eu queria começar falando sobre um princípio bíblico. Esse princípio bíblico, a primeira vez que eu preguei aqui na PIB eu falei sobre ele. E o princípio bíblico é que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Tá? Vou falar sobre esse princípio bíblico. Depois de eu falar sobre isso, né, espero que eu seja claro, eu vou falar sobre 4 paradigmas que existem na igreja. Paradigmas são padrões que acontecem em toda a igreja e é um padrão que existe. E eu vou querer, nesse momento, um pouquinho mais teológico, explicar esses padrões e dizer que a igreja precisa não quebrar esses padrões, mas precisa ultrapassar esses padrões. Tá? E depois se der tempo, né, se vocês tiverem paciência, ainda estiverem aí sentados, eu quero falar sobre o assunto que eu vou falar hoje. Então vamos começar pelo princípio bíblico, né? De que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Eu vou usar o texto que o pastor Vargas usou no dia que ele pregou aqui. Ele pegou aquele texto lá de Gênesis 2, que diz assim, que Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E o pastor Vargas, muito feliz como sempre, falou assim, olha, Deus ali não estava falando só de uma mulher. Ele estava dizendo que não era bom o homem estar só. Que o homem não foi criado para estar só. Isso é uma verdade. A sociologia nos diz que nós não fomos criados para estar só. Nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de interagir. Nós realizamos o nosso eu nas outras pessoas. Eu sou forjado pelo grupo que eu pertenço e de alguma forma, eu tenho a capacidade e a obrigação de forjar outras pessoas, né, daquilo que eu sou. Por
Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, somos sal da terra, porque nós precisamos influenciar outras pessoas, através da interação. E nós necessitamos muito de interagir com outras pessoas. É crucial para a gente a interação. Por isso que Deus, ele olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só. E o interessante desse texto é o seguinte, é que Deus não fala isso depois do pecado. Ou seja, era o momento padrão, era um momento perfeito de interação entre o homem e Deus, não havia pecado. E Deus olha para o homem e fala assim, cara, não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que Deus descia no final do dia, interagia com o homem na viração do dia. O homem tinha um relacionamento face a face com Deus. Mas Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Estranho isso. Se Deus não tivesse falado isso, eu ia falar, cara, Adão já pecou antes de pecar, né? Dizendo que não estava só. Deus, ele manda que Adão dê nome aos animais. E Adão começa a dar nome, né? Boi, vaca, leão, leoa, jacaré, e a mulher do jacaré, e vai dando nome aos bois, né? Vai dando nome aos bois, vai lá dando nome a cada um deles. E aí Adão para e fala assim, cara, 2 e 2, 2 e 2, eu e Deus. Deus podia falar assim, que isso, Adão? Eu sou o teu par, cara, eu e você, estamos juntos. Cara, não era teologicamente claro isso? Para a gente olhar aqui hoje na Bíblia, cara, o par do homem é Deus. Pô, tá certo isso. Mas não, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Deus é trindade. Deus é trindade. Não é bom que o homem esteja só. Outro texto da Bíblia que eu queria falar é o texto lá de Êxodo, quando Moisés, ele vê uma sarça ardendo e chega perto da sarça. Deus diz para Moisés, Moisés, tira a sandália do teu pé, isso é terra santa, e diz assim, olha, o clamor do meu povo chegou até mim. Vá lá e liberta o povo. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Alguns teólogos dizem que ele era gago. Então, eu vou fazer o Moisés gago, tá? E Moisés diz assim, não vou. Aí Deus fala assim, Moisés, como não vai? Vai lá, não vou. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, bota a mão no teu peito. E Moisés bota. Tira a mão do peito. Ele tira, cara, está leprosa a mão dele. Ele fala, caramba. Deus fala assim, bota a mão no peito de novo. Agora tira. Caramba, cara, esse milagre é poderoso. Agora vai. Não vou. Cara, como não vai? O que tu tem na mão? Tem uma vara. Joga no chão, vira uma cobra. Pega a vara, pega a cobra, vira uma vara. Cara, que negócio maneiro. Vai. Não vou. Cara, como não vai? Pega um copo d'água, joga no chão, vira sangue. Cara, que coisa maravilhosa. Milagre atrás de milagre. Vai, mas não vou. Tô fora. Cara, como tô fora? Cara, Deus fala assim, eu vou contigo. E ele fala, tô fora. Não vai. E aí, Deus fala assim, chama Arão e vai com Arão. Ele, eu tô dentro. Com Arão ele vai, com Deus ele não vai. Dizem até que o nome de Arão trocou para Arão, porque Deus perguntou para Moisés, como é que é o nome do teu irmão? Ele falou, Arão. Então fica Arão mesmo. Cara, agora pensa bem. Cara, Deus disse que ia com Moisés. E Moisés não vai. Eu arrumava outro. Eu falava, Moisés, então fica aí tomando conta de cabrito aí, que eu vou arrumar outro. Mas Deus entende, porque Deus nos criou com essa necessidade. E é um princípio bíblico, de que pessoas precisam de Deus. E como precisam? As pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos do outro. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de interagir. Dei conta da primeira parte? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eclesiastes, inclusive, diz para a gente que
melhor ser dois do que um, porque se um tropeça, o outro ajuda. Cara, e interessante que nesse texto de Eclesiastes diz que a corda de 3 laços não rebenta. O cordão de 3 cordas não rebenta. E o pessoal teologiza, espiritualiza, fala, cara, esse é o casamento, são 2 pessoas, o marido e a mulher, e a terceira é Deus, e precisa de Deus. Cara, é verdade, cabe, né, a espiritualizada. Mas só que ele diz assim, porque se um cair, o outro levanta. Cara, como? Peraí, Deus, quem levanta a gente é quem? Não é Deus? Quando eu caio, não é Deus que me levanta? Cara, é Deus, cara. Não preciso de ninguém, não. É Deus que me levanta. A Bíblia diz para mim que Deus me levanta através do outro. Através do meu irmão. E eu levanto o outro quando o outro cai. É Deus agindo através das pessoas. Foi por isso que Cristo encarnou também. Cristo encarnou para que a gente fosse para o céu, claro, para morrer na cruz. Mas Cristo encarnou também para que a gente tivesse uma noção do que é Deus. Porque Deus é grande demais para a gente, cara. Deus é imenso demais, Deus é transcendente. E a gente, para entender Deus, Jesus encarnou para nos dar uma ideia de Deus com braço, um Deus que chora, um Deus que abraça. E esse Deus precisa ser expresso em mim e você no outro, agindo no outro, agindo em outras pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. 4 paradigmas, 4 modelos, 4 padrões da igreja. Primeiro templo. No começo Deus falava com Adão face a face. Falamos sobre isso. Descia, falava com ele face a face. Aí o homem pecou e Deus se afasta de Deus. E aí, com o tempo, as aparições de Deus, elas passam a ser raras, esporádicas. E começa a surgir a ideia de que Deus se manifesta em algum lugar. Deus não se manifesta em todo lugar. Deus se manifesta em alguns lugares. Tanto que Jacó, quando está andando e passa por um local, ele tem uma epifania, uma manifestação de Deus, e ele fica abismado, ele diz, essa é a casa de Deus. E bota o nome do lugar de Betel, casa de Deus. Cara, essa é a casa de Deus. Para Jacó, Deus estava ali. Ali Deus não habitava. Deus não habita aqui, mas Deus habita ali. Ali é a casa de Deus. Deus habita naquele lugar. Depois Deus, ele manda criar o tabernáculo, a arca da aliança, que representava a presença dele. Para que todos tivessem a ideia, a clara ideia e a correta ideia de que a presença de Deus é repartida. Para onde Deus vai, para onde o povo vai, a presença de Deus vai também. Eles levavam a presença de Deus, levavam a arca. E para onde ia, a presença de Deus estava. Para trazer de volta, resgatar a ideia de que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares e se manifesta em todos os lugares. Só que a arca vira um amuleto. Sabe, a arca vira um amuleto. Lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 4, o povo vai lutar contra os filisteus. E toma o povo está todo errado, o povo não busca Deus, os sacerdotes estão longe de Deus, e o povo perde feio para os inimigos, lá para os filisteus. E aí eles falam, cara, a arca, vamos lá buscar a arca, e vai lá buscar a arca, e vão lutar com a arca. O que acontece? Tomam outra surra, pior ainda levam a arca deles. A arca passa a virar amuleto. Com o tempo, Davi vem e fala assim, cara, temos que criar um templo, temos que criar a casa de Deus precisa existir. Davi está em cima lá, passeando no palácio dele, e Davi é assim, né? É uma no ferro, está na ferradura. Um dia ele vai certo, outro dia vai errado. Um dia ele está andando lá, sozinho, não foi para a guerra, olha para o lado, olha para a vizinha e peca. Mas no outro dia ele está lá, olha, fala assim, cara, dá uma espiritualidade nele, ele fala assim,
Cara, eu vivo num palácio desse, Deus, ele mora numa tenda. Não, isso não está certo. Eu tenho que construir um palácio o melhor que eu puder para Deus. Compra lá uma terra do Apiúna, prepara tudo, e aí chama o profeta. E o profeta chega lá, e ele fala assim para o profeta, olha, vou construir uma casa para Deus, vou construir um templo para Deus, o templo vai ser maravilhoso. E o profeta fala, cara, isso é de Deus, está certo, vai mesmo. E o profeta está saindo, está voltando, Deus cutuca o profeta e fala, volta lá e diz para Davi que eu não quero templo nenhum, não. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não quero templo, não pedi templo nenhum, não. Mas aí Davi insiste, depois Salomão vem e constrói o templo, e Deus abençoa, porque Deus entende que precisava o povo de uma referência de Deus, e já que não tinha mais a arca, que seja o templo. E aí o templo vira amuleto. Jeremias capítulo 7, o povo está todo errado de novo. Jeremias está pregando e dizendo, olha, se vocês não se converterem, vocês vão ser levados para a Babilônia. E o povo, templo de Deus, templo de Deus. Jeremias 7 fala isso. E Jeremias falou, olha, o templo não vai salvar ninguém, não. E como não salvou? O templo foi destruído. Com o tempo, o templo vira amuleto. E aí vem Jesus. E aí Deus, em toda a sua glória, encarna. No Evangelho de João diz que e Deus habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou. A palavra habitar ali é tabernacular. É o tabernáculo de Deus. Deus habita. E aí dá a referência clara de que aonde Jesus vai, a glória de Deus vai. Ela vai no barquinho que está no mar bravio, vai na casa enlutada, vai numa festa em Caná da Galileia. A glória de Deus vai. Onde os discípulos vão, a glória de Deus está ali. O templo de Deus está ali. Não precisa de um templo, de outro templo. E aí, Jesus um dia passa, olha para o templo e fala assim, está vendo esse templo aí? Em 3 dias será destruído e todo mundo, cara, como é que vai ser destruído em 3 dias? E aí diz a Bíblia que todo mundo depois da ressurreição de Jesus entende que o templo que ele estava falando era ele mesmo. Jesus é o templo. Estava falando do corpo dele. O corpo de Cristo é o templo de Deus. Cara, o corpo de Cristo é a igreja. E não é a igreja esse templo. É a igreja eu e você. Nós somos templo de Deus. Quando eu saio daqui, Deus vai comigo porque eu sou templo de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas habita em nós, vasos de barro, vasos de desonra, mas Deus nos honra com a presença dEle. Deus nos enche com a presença dEle. E nós, como templo, nós somos o lugar da adoração. Nós somos o lugar da cura. Nós somos o lugar onde Deus salva. Nós somos o lugar onde Deus liberta. Nós somos o lugar onde Deus consola. O templo somos nós somos templos de Deus. Para onde a gente vai? Segundo paradigma é o domingo. As pessoas dizem que nós sabatizamos o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Né? Segunda-feira é dia de quem? Se você está voltando de férias, eu sei o que você pensou. Né? Segunda-feira é o dia... Cara, o que era o sábado? Por que Deus dá o sábado? O sábado é um despertador, sabe? Um despertador. Sabe aquilo que você entra de férias e você... amanhã não preciso de despertador. Pega o despertador e joga fora, guarda, não sei o quê, e dorme. Quando dá 5:30 da manhã, você
Que droga! E tenta dormir. Aquilo que era difícil para você enquanto estava trabalhando, acordar e você vai. E aí você, no outro dia, tu acorda um pouco mais tarde, no outro dia um pouco mais tarde. Quando tu acostuma, acorda tarde, acabaram as férias, né? Aí você precisa de despertador. O sábado era o despertador. O sábado era a referência de que, cara, existe um momento para Deus, não esqueça disso, um momento que precisa ser dedicado a Deus. A Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Então, cara, todo dia é dia de Deus. Hoje é dia de Deus, amanhã é dia de Deus, terça-feira é dia de Deus, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias são dias do Senhor, para a gente glorificar o nome do Senhor. O segundo paradigma é esse. O terceiro paradigma é sobre o clero, o sacerdócio. Hoje em dia, o que tem de títulos para pastor, bispo, apóstolo, semideus, cara, vai subindo numa proporção preocupante. Cara, mas no Antigo Testamento você vê que o titular de cada família, que era o sacerdote, intercedendo e oferecendo sacrifício para si e pelos membros da família. Você vê Noé fazendo isso, Isaac fazendo isso, Jacó fazendo isso. Todos os personagens do Antigo Testamento, a maioria deles já aparecem oferecendo sacrifícios pela sua família. Quando Israel sai do Egito, lá em Êxodo, Deus diz que eles seriam o reino de sacerdotes. Todo mundo seria sacerdote. Irmãos, o que é sacerdote? Sacerdote é aquele que pega a necessidade do povo e leva para Deus. Deus diz que todos eles seriam. Depois, com o pecado, ele restringe isso só aos levitas. Mas, quando chega no Novo Testamento, a Bíblia nos diz que tudo aquilo era sombra do sacerdote perfeito que viria, que é Cristo. Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é aquele que morreu por nós, aquele que leva os nossos pecados. Temos só um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz isso. E lá em 1 de Pedro diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos separou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes de Deus. Irmãos, sobre a tua vida, Deus responsabilizou a vida do teu irmão que está do teu lado, para você orar por ele, para você abençoar ele, para você exortar, para você impor a mão, para você orar, para você interceder, para você abençoar essa vida. Todos nós somos assim. A todos nós foi dado esse ministério. E o último paradigma é a respeito do culto. O culto começa lá com Caim e Abel, né? Abel oferece o melhor sacrifício, a gente sabe disso, a Bíblia diz, né? E o pessoal acha que é porque tinha que ser carne, não podia ser fruta. Só que sacrifício de frutas, de legumes, Deus também recomenda depois, mais para frente, no ministério arônico. Então não deve ser isso, né? Ele pegou o melhor da terra e levou. Então qual o motivo? Por que o sacrifício de Abel era melhor do que o sacrifício de Caim? Porque o sacrifício de Abel era um sacrifício que envolvia gordura. Não é porque a gordura, pensou naquela picanha, né? Falou, se fosse para mim, estava com Deus. Não é por isso, é porque a gordura, ela era queimada. Levava tempo. Você queimava a gordura ali, sacrificando a Deus. Você passava tempo com Deus até a gordura ser queimada, que representa, em Apocalipse, diz que a fumaça que sobe representa a oração dos santos. Então você gastava tempo com Deus. Refletia um coração que queria estar com Deus. E o sacrifício de Caim, não. Deus viu o coração de Caim. O coração de Caim era aquele sacrifício de, tem que fazer, né? Então, peraí, pegar uma maçã aqui, uma banana, uma pera, tá? Aí agora eu vou ver a novela das 8, né? Cara, mas não é isso que Deus queria.
Se não houver culto na vida, não há vida no culto. A tua vida tem que ser um culto. A tua vida tem que cultuar a Deus. Irmãos, isso é sempre. Isso é sempre, sempre, sempre. Senão a gente corre o risco de acontecer com a gente o que aconteceu lá em Isaías, que o povo oferecia sacrifício e Deus olhava e falava assim, cara, o sacrifício de vocês é pano de imundícia para mim. Me dá nojo o sacrifício de vocês. É um sacrifício sem vida, sem coração. Sabe, é um sacrifício que só vai e acontece. O sacrifício pode virar um fim em si mesmo. Cara, o pastor tem investido, porque ele entende, e claro, tem que entender mesmo que a gente tem que oferecer uma excelência para Deus. Então, cara, tem ali a percussão, tem aqui agora essa galinha não, aquário, tem esse aquário aqui para o pessoal da bateria, né, que fica com bagulho no ouvido. No primeiro culto eu disse que de repente ficava ouvindo o jogo de futebol, mas essa hora já acabou o jogo, então não sei o que houve, né? Fica ali, pá. Então, tudo é excelência, mas a gente corre o risco de vir aqui e ficar assim, ó. Cara, e não adorar a Deus. E não adorar a Deus. E falar, sabe? Se você é músico, fala assim, errou um acorde. Olha, essa dissonante aí, eu acho que não entrou bem, né? Esse sustenido aí, eu não sei não. Cara, e não adora a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 17, fala sobre a cura dos 10 leprosos. Diz que Deus curou os 10 leprosos, e depois voltaram quantos leprosos? Não, irmãos, vou repetir a pergunta. Deus curou os 10 leprosos. E voltaram quantos leprosos? Nenhum. Voltou um que não era mais leproso, né? E voltou um, e a Bíblia diz que esse um que voltou era samaritano. E as pessoas falam assim, cara, é porque é samaritano, tá vendo? É sempre samaritano. O samaritano é bom porque voltou, o samaritano é bom porque foi ele que curou lá e tomou conta lá do cara que caiu. O samaritano é gente boa, mas não é isso. O que o texto está querendo nos dizer é o seguinte, o samaritano voltou porque ele não era religioso. Se tu for no Antigo Testamento, aquele que era curado de lepra, ele tinha que passar por todo um ritual maravilhoso, um ritual bonito. Uma liturgia onde o cara se raspava todo, onde o cara era apresentado ao sacerdote, o sacerdote o banhava com água, ele fazia uma procissão e voltava, e fazia, sabe, o ritual, e perdia a essência. O samaritano ficou grato. E os outros se perderam no culto, na liturgia. Os outros se perderam na liturgia. Nossa vida precisa ser um culto a Deus, em todos os momentos. Sabe? A gente cultua a Deus quando eu saio e vou brincar com meu filho de bola. Eu cultuo a Deus quando eu saio com meu amigo e vou comer uma pizza. Eu cultuo a Deus quando eu vou na casa do meu amigo que está enfermo e oro com ele, por ele. Quando eu vou no enterro de alguém e abraço a pessoa enlutada e choro com ela. Quando eu me alegro com as pessoas que estão alegres. Quando eu choro com aqueles que estão chorando também. Isso é cultuar a Deus. Hebreus capítulo 13 vem falando sobre culto, sobre adoração. E diz assim, a verdadeira adoração é aquela que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não os esqueceis, igualmente, da cooperação com aqueles que estão com dificuldade. Sabe, ele está dizendo, olha, o culto é isso, mas é aquilo também. Culto é você viver o teu dia a dia para Deus. Sabe, você cozinhar aquela comidinha para o teu filho, sabendo que você está fazendo para Deus. Você levar ele para a escola, sabendo que você está fazendo isso para Deus. Cultuar todo dia. Então, 4 paradigmas. Culto, igreja, sacerdócio e domingo.
Irmãos, a gente precisa de pastor? Claro que precisa. A gente precisa de uma igreja, de um templo? Claro que precisa. A gente precisa de um dia para vir aqui se reunir? Claro que precisa. A gente precisa nesse dia realizar um culto? Claro que precisa. Mas a gente tem que extrapolar isso, a gente tem que transbordar isso, a gente tem que fazer com que não seja o domingo, não seja só o André, não seja só esse lugar, não seja só esse momento. A nossa vida precisa ser culto lá fora, em todos os lugares, em todos os dias. E como é que a gente pode transbordar, então, dessas balizas, irmãos? Como é que a gente pode fazer isso? 2 letras. PG. PG é o modo como a gente pode colocar em prática o ministério que Deus nos deu. Como a gente pode transbordar de hoje para os outros dias aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Para que a gente possa deixar de ser pura e simplesmente assistente daquilo que acontece, para ser protagonista daquilo que Deus quer que a gente seja na nossa vida e na vida de outras pessoas. PG é isso. E eu separei 3 motivos aqui. Tem vários. Eu poderia... Mas eu separei 3 motivos. Primeiro é que os maiores milagres acontecem nos lares. Cara, os maiores milagres acontecem nos lares. A Bíblia nos mostra isso. A filha de Jairo foi curada na casa dele. Um paralítico foi levado em umas cordas e colocado dentro dos lares. Os pés de Jesus foram ungidos dentro de uma casa. Zaqueu, ele se converte dentro da sua própria casa. Os lares são o local de acontecer isso. Irmão, a igreja só começou a acontecer no ano 300. Antes do ano 300 não tinha igreja, não tinha. Aí tu vai para Atos. Qual o maior acontecimento em Atos dos Apóstolos, irmãos? Qual o maior acontecimento que existe em Atos dos Apóstolos? A descida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmão, não existe igreja. O livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas é ato do Espírito Santo agindo através da vida dos apóstolos. Deveria ser isso, mas ficava muito grande, eu acho que diminuíram por isso. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo, a gente não ora, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito Santo, vida com Deus. Sem o Espírito Santo, eu não obedeço a Deus. Sem o Espírito Santo, não há conversão, porque Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, e me convence todo dia do pecado, da justiça e do juízo. Hein? Todo dia, Ele... todo dia. Não há vida com Deus. Ele que queima meu coração de amor por Deus, Ele que me leva ao trono, Ele que me leva a palavra, Ele que ilumina a palavra, pega a palavra e fala assim, isso aqui é para você, seu bobalhão, olha, tá vendo isso aqui? Cara, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem serviço, irmãos. Não tem serviço. Ele que dá dons à igreja, uns apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros misericórdia. É o Espírito Santo que nos dá dons. Lavar a louça? Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos dá dons. Generosidade, cara, sem o Espírito Santo mover, tocar em nós somos mesquinhos por natureza. Né? Sem o Espírito Santo, sabe, trabalhando na nossa vida, não existe vida cristã. E o momento mais especial de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo acontece numa casa. Diz assim, naquele dia estavam todos reunidos em um só lugar e a casa foi cheia da glória de Deus. Numa casa. Cara, milagres acontecem em casa. Mesmo que a igreja ela se reúna eventualmente.
ela precisa abençoar continuamente, e ela faz isso através dos lares. O segundo motivo é que as coisas que mais fazem diferença em nossa vida são ditas na intimidade. São ditas na intimidade. Olha, eu já assisti, já ouvi várias mensagens do pastor André. Várias, muitas. Um monte. Falou comigo, um monte delas falou comigo. Cara, mas eu lembro de coisas que o pastor André falou comigo sozinho, eu e ele. Eu e ele. Isso marcou a minha vida. Isso muda a nossa vida. O que é importante é dito na intimidade. É dito no olho a olho. É dito no aperto de mão. É dito num abraço. É dito num chorar junto. Num sorrir junto. É dito na comunhão. Isso faz diferença. Qual o versículo da Bíblia que você lembra que é mais importante, ou mais falado, ou mais... Pensa em Bíblia, qual o versículo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, Jesus falou isso do Sermão do Monte. Quando estava lá no Sermão do Monte, pregou para todo mundo, não é verdade? Não foi. Não, ele pregou, é verdade. Ele pregou no barquinho, quando ele estava no barquinho, ele mandou o barquinho se afastar e prega para a multidão, e não foi isso? Não foi também. Não foi. 2 vezes, perdeu 2 vezes. Jesus prega isso de madrugada para um homem só, que foi Nicodemos. Uma pessoa só ouviu esse sermão. Ouviu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cara, uma pessoa. Aí tu vai para o capítulo 4 de João, você vê lá assim, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Cara, que versículo bonito. É ou não é bonito? Cara, um versículo forte. Pregou para quantas pessoas? Uma mulher samaritana. Cara, as coisas importantes são ditas na intimidade. Na intimidade do PG, cara. Tu chega lá e você está lá no salgadinho, sabe? O pessoal do PG sabe do que eu estou falando, né? Sabe, né? É o momento do salgadinho. Cara, e você separa assim, separa uns grupinhos, um comendo salgadinho ali, outros aqui, outro ali, blá, blá, e você está ali e você fala uma coisa que muda a vida da outra pessoa. Deus te usa para mudar a vida de outra pessoa. Com uma palavra, que talvez você nem... Mas Deus te usa. Ou tua vida é mudada por algo que outra pessoa fala para você. Cara, é de Deus, não é... É só Deus mesmo que faz isso. Os discípulos, no caminho de Emaú, Jesus tinha morrido, e os discípulos estão indo, 2 discípulos estão indo no caminho de Emaú. Vai os 2, e junto uma terceira pessoa, que é Jesus. E vai conversando com eles. E eles vão lá reclamando, pô, morreu Jesus, e agora? Puxa vida, nada dá certo, pensávamos que ele era o Cristo, não sei o quê. E Jesus começa a falar, sabe, revelar teologia para aqueles homens, dizendo que ele era o Cristo tinha que padecer, não sei o quê, e os caras não reconhecem Jesus. Mas aí quando eles chegam, a Bíblia diz que quando parte o pão, Jesus é revelado. É no partir da coxinha, do risole, da cuca. Jesus é revelado, irmãos. É na intimidade de partilhar o pão, de partilhar a refeição, de ser íntimo, de ser amigo. Sabe? É uma coisa sobrenatural. Em terceiro lugar, a intimidade traz comunhão, e na comunhão a revelação do Cristo ressurreto. O Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união.
É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a sua cabeça, desce sobre a barba e desce sobre a sua estola. É como o Monte Hermon, que vem, o orvalho do Monte Hermon, que vem e desce, e ali Deus ordena a sua bênção e a vida. Salmo 133 fala sobre isso, sobre comunhão, nesse sentido. Cara, e é um salmo que fala exatamente o que acontece. Exatamente o que acontece no relacionamento de duas pessoas, dois crentes no PG, no relacionamento que a gente tem no PG. As pessoas se reúnem, e aí o Espírito Santo, que é o óleo que desce na cabeça de Arão, começa a agir na nossa mente. E a gente começa a falar algumas coisas. Primeiro eu olho para o Chico, falando, não sei se eu vou me abrir, não sei se eu vou falar. Todo mundo fala, mas não falo. Aí no outro PG eu também não falo, aí no outro PG eu não falo, mas não falo muito. Aí, cara, mas daqui a pouco eu falo alguma coisa de mim. E ele fala alguma coisa dele. E aí, desce para a boca, a gente começa a falar. E aí desce para a estola, para o coração, e daqui a pouco Deus age na minha vida e na vida do Chico e gera um amor, uma simpatia, uma empatia entre nós dois, que faz com que eu acorde de madrugada e fale assim, cara, eu tenho que orar pelo Chico, cara. Tem que orar pelo Chico, por aquela necessidade do Chico. Cara, é coisa de Deus. E assim, é como orvalho, porque aos poucos, sabe, mas gera um rio, o Rio Jordão, gera o Mar da Galileia, gera um mar de amor entre a gente, de amizade, de confraternização, de graça de Deus na nossa vida. Isso, cara, isso é PG. E você não pode ficar fora disso, cara. Você não pode deixar de ser abençoado e de abençoar a vida através desse instrumento que Deus nos dá. Eu queria ilustrar isso com um momento que eu chamo de momento cut-cut, né? É um vídeo que vamos passar aqui, é o momento cut-cut. Vai, amor, sobe. Vai, você consegue. Você consegue. Não desiste, isso. Conseguiu! Agora desce! Desce agora do escorrego, vai! Vai, amor, desce! Você consegue? Desce, vai! Aqui, ó! Vem pro papai, ó, vou te pegar! Que avô bobo, né? Trouxe até o vídeo. Irmãos, isso é PG. Isso é PG. Né? PG acontece isso. No PG, você incentiva pessoas. Bem, sobe. Sobe. Cara, sobe. E aí a pessoa vem com a dificuldade e você sobe, sobe. Cara, tu vai conseguir, tu vai conseguir. Aí na semana que vem, seguinte, aí como é que está, cara? Ainda está difícil. Não, você vai conseguir. Vamos lá, sobe, sobe. Confia em Deus, confia em Deus. E você participa do desafio de outras pessoas. E aí você torce com ela, quando elas conseguem chegar lá em cima, você, cara, tu conseguiu, parabéns. E você as incentiva, vibra, mas incentiva, motiva novos desafios. Vamos embora. Desce agora vem, agora vem. E a pessoa, não, agora não. Você, vamos embora junto, vamos junto. E a pessoa não vai, aí você diz, ó, estou junto contigo, vem.
E a pessoa vem, e você se envolve, e as coisas acontecem. E depois tu ganha um sorriso desse lindo, né? X. Cara, PG é isso. Quando tu se envolve em PG, acontece a mutualidade, que a Bíblia nos orienta. E a gente começa a aconselhar uns aos outros. Cara, quando a gente está afastado um dos outros, é só tititi. A gente começa a falar dos outros. Quando a gente se aproxima e a gente começa a conhecer o coração dos outros, as dificuldades dos outros, a gente começa a falar com o outro. E a gente começa a levar as cargas dos outros. A gente começa a suportar uns os outros, a aconselhar uns os outros, a amar uns os outros, a preferir em honra uns os outros, a acolher uns os outros, a saudar uns os outros. Olha, tem gente que Deus quer que você abençoe. E tem gente que Deus quer que te abençoe. E é no PG que acontece isso. É quando junta pessoas. O pastor não pode dar conta de uma igreja com 300, 400 membros. É no PG que nós somos pastoreados e que nós pastoreamos uns aos outros. O pastor vai orar pela gente.